Bom, vamos lá. A primeira infância é, sem sombra de dúvida, a fase mais transformadora da vida humana. É uma verdadeira revolução biológica e psicológica acontecendo bem ali, diante dos nossos olhos. Hoje, a nossa missão é explicar tudo isso detalhadamente. A gente vai destrinchar como toda essa mágica acontece, traduzindo décadas de ciência em marcos de desenvolvimento que fazem sentido no dia a dia. Entender essa fase não é só fascinante, é construir a chave para decifrar a própria base do comportamento humano. Para organizar a nossa exploração, dividimos as informações em três blocos fundamentais. Primeiro, o desenvolvimento físico. Segundo, os avanços cognitivos. E, para fechar, as emoções e as relações sociais. Começando pelo primeiro bloco, o desenvolvimento físico, que é a grande base desse crescimento todo. Olha que paradoxo fascinante. Depois dos 2 anos de idade, o crescimento do corpo dá aquela desacelerada natural, né? Mas, em compensação, o cérebro faz exatamente o oposto. O desenvolvimento vira uma explosão. Acontece uma poda neural super intensa. É basicamente o cérebro fortalecendo as conexões mais usadas e descartando o resto. E como a gente prometeu explicar tudo detalhadamente, é crucial entender que essa altíssima plasticidade significa que cada estímulo do ambiente literalmente esculpe a arquitetura neurológica da criança. E aqui a gente vê uma divisão muito clara no desenvolvimento motor. De um lado, a criança vira um furacão dominando habilidades grossas. É correr, pular, pedalar o dia inteiro. Mas, ao mesmo tempo, acontece uma sintonia fina maravilhosa. É a coordenação mais delicada entrando em cena para aquelas ações que dão independência, sabe? Usar os talheres, abotoar uma camisa ou desenhar as primeiras letras tortas no papel. É literalmente um espetáculo de neurodesenvolvimento rolando no meio da sala de estar. Claro que todo esse maquinário incrível exige um combustível de altíssima qualidade. Níveis excelentes de ferro, cálcio e proteínas não são só detalhes, são a matéria-prima vital. A falta disso não causa só desnutrição corporal, impacta direto nas sinapses, podendo gerar atrasos cognitivos muito sérios. Agora um ponto de atenção. Enquanto a boa nutrição protege por dentro, a gente precisa blindar o lado de fora. Por quê? Porque por mais que exista o medo das viroses ou das cáries, a estatística nua e crua mostra que os acidentes domésticos ainda são o maior risco à vida nessa idade. E aí chegamos num pilar que é muito, muito subestimado: o tempo de descanso. Crianças na primeira infância precisam, em média, de 10 a 13 horas de sono por dia. E veja bem, dormir não é só desligar a máquina. É o momento exato em que o cérebro faz uma faxina celular pesada, consolida tudo o que foi aprendido no dia, regula os picos emocionais e libera os hormônios de crescimento. Então, sim, dormir é crescer. Isso nos leva direto ao nosso segundo bloco, os avanços cognitivos, a mente em construção. Aqui a gente entra naquilo que o famoso psicólogo Jean Piaget chamou de estágio pré-operacional. E o marco mais deslumbrante dessa fase é o pensamento simbólico. É aquela virada de chave fantástica onde a mente não se limita mais apenas àquilo que pode ser tocado. Por meio do faz de conta, uma simples caixa de papelão no chão vira num passe de mágica um carro de corrida turbinado. Essa capacidade brilhante de usar uma coisa para representar outra é a fundação para a linguagem e para o raciocínio complexo que vem depois. Agora, vamos detalhar um conceito que gera bastante confusão: o egocentrismo inicial. Sabe quando a criança fecha os olhos e acha que está invisível? Pois é. É muito importante deixar claro que isso não tem absolutamente nada a ver com egoísmo ou desvio de caráter. Trata-se puramente de uma limitação cognitiva estrutural e temporária. O cérebro dela ainda não tem a capacidade de separar a própria perspectiva da visão de outras pessoas. Ela genuinamente acredita que se ela não vê ninguém, ninguém a vê. Outra limitação curiosa é a chamada centração. Basicamente, a tendência de focar de um jeito super rígido em apenas um detalhe de uma situação e ignorar todo o resto. Tem um experimento super famoso do Piaget que mostra exatamente isso. Pega-se a mesma quantidade de água, despeja de um copo largo para um copo alto e fininho, e a criança jura de pés juntos que o copo alto tem mais água. A mente foca 100% na altura e simplesmente apaga a largura da equação. Mas, claro, o cérebro continua trabalhando e acaba quebrando essas barreiras. E aí, lá pelos 3 aos 5 anos, acontece um salto monumental: a consolidação da teoria da mente. É quando a ficha finalmente cai e a criança percebe que as outras pessoas têm pensamentos próprios, podem ter opiniões totalmente diferentes e até esconder o que estão sentindo.
Entender que o outro tem uma mente separada da sua é o requisito básico para que a empatia passe a existir. E adivinha o que acontece com todo esse despertar cognitivo e o amadurecimento da memória? Uma verdadeira explosão linguística. O vocabulário dobra, triplica numa velocidade impressionante. As frases ficam mais robustas, a gramática é internalizada e, de repente, nascem aquelas narrativas enormes, cheias de detalhes e imaginação. E o principal motor para isso tudo? A interação. É aquele bate-papo diário, de qualidade e olho no olho dos adultos conversando com a criança. E é por isso que a educação infantil, especialmente a pré-escola, funciona como um catalisador incrível para esse cérebro em ebulição. Muito além de ser um lugar seguro enquanto os pais trabalham, a escola é o primeiro grande laboratório social da vida humana. Ela ensina as regras do jogo social, prepara o terreno acadêmico e atua como um mecanismo mais poderoso que temos para reduzir as desigualdades sociais logo nos primeiros anos de vida. Bom, e assim chegamos ao nosso terceiro e último bloco, as emoções e as relações sociais. Vamos dar uma olhada no mundo interior. Nesse domínio psicossocial, tudo começa com a pergunta mais profunda de todas: quem sou eu? É aqui que o autoconceito começa a ganhar forma, tijolo por tijolo. Mas no começo, essa identidade é super literal. Ela se baseia na aparência física, nas habilidades recém-descobertas, tipo eu sei pular muito alto, nas coisas preferidas e, logicamente, na estrutura familiar que dá o contorno de segurança dela. Com esse autoconceito nascendo, a autoestima entra no jogo. E olha, ela é incrivelmente maleável nessa idade. Uma autoestima saudável é construída por meio de elogios voltados ao esforço genuíno e dando espaço para a criança resolver pequenas tarefas com sucesso. Em contrapartida, o estrago pode ser imenso. Um ambiente com expectativas irreais, punições constantes e muitas críticas pode fraturar essa autoestima de um jeito que deixa cicatrizes duradouras. O psicólogo Erik Erikson definiu muito bem o grande conflito dessa fase como a batalha entre iniciativa e culpa. Toda criança tem um impulso natural e uma urgência gigantesca de explorar os espaços, de inventar brincadeiras e de tomar decisões sozinhas. Quando a gente dá suporte para isso, cria-se ambição. Mas se a gente reprime muito esses impulsos ou pune cada tentativa frustrada de independência, o que acaba enraizando ali é um sentimento profundo e paralisante de culpa e inadequação. É exatamente por isso que se diz que brincar é o trabalho mais sério da infância. Seja criando uma fantasia maluca, entrando em uma brincadeira em grupo ou num joguinho com as primeiras regras, o brincar é a força motriz. Não é um passatempo, é um simulador da vida real. É ali que a criança estica as fronteiras da linguagem, testa a lógica e é obrigada a praticar negociações sociais super complexas no calor da emoção. E quem é que rege toda essa orquestra ambiental? Os estilos parentais. A ciência costuma agrupar os pais em 3 categorias principais para entender os impactos. O estilo autoritativo, que mistura um afeto gigante com limites bem desenhados, normalmente forma indivíduos mais confiantes e independentes. Tem o estilo autoritário, focado quase só na obediência rígida, muito associado à ansiedade infantil. E o estilo permissivo, que transborda amor, mas peca pela falta de regras, resultando frequentemente em crianças com bastante impulsividade. Conforme a autonomia vai florescendo, o convívio com outras crianças ganha todo o destaque. Fazer amigos fora da bolha familiar vira algo crucial. Essas interações funcionam como a arena onde a teoria vira prática de verdade. É o espaço para aprender na marra a dividir a atenção, ensaiar a empatia e resolver as brigas diárias. E o melhor, sem um adulto precisando salvar a situação a cada 5 minutos. E então, chegamos à nossa conclusão: a base do futuro. Juntando tudo que analisamos, fica cristalino que a primeira infância é uma engrenagem que não dá para separar em partes. A maturação física e neurológica é o hardware. Esse hardware é o que permite os saltos cognitivos e a linguagem rolarem, servindo como nosso software. E é esse sistema inteiro que faz a criança navegar com resiliência pelas complexidades emocionais. O desenvolvimento saudável exige, sem exceção, suporte firme nessas 3 frentes, tudo ao mesmo tempo. E para amarrar tudo que explicamos de forma bem detalhada hoje, cada refeição servida, cada brincadeira no chão e cada limite colocado na hora certa funcionam literalmente como os tijolos de uma nova mente. A gente já sabe que as experiências iniciais alteram a própria arquitetura do cérebro.
Então, a grande reflexão final que fica é a seguinte: quando olhamos para como a gente educa, interage e protege hoje, será que estamos apenas cuidando da infância delas? Ou será que estamos ativamente desenhando o caráter, a saúde e as emoções dos adultos que vão tomar conta do mundo amanhã? Bom, vamos lá.